Nós seguimos a programação da Rádio Nacional do Alto Solimões. Na verdade, a região do Alto Solimões, que nos ouve aqui através das ondas verdes da Rádio Nacional, aos alunos, à Universidade do Estado do Amazonas e outras lideranças indígenas, estão tendo a honra de conhecer e saber um pouco mais do trabalho do Dr. João Pacheco de Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ele está participando desse congresso e vai trazer um pouco para a gente também sobre o evento, a visão dele, que importância tem, o que está sendo discutido para os nossos ouvintes aqui da região do Alto Solimões e de quem nos acompanha também pela internet, aí através do portal de rádios da EBC. Doutor João, bom dia, bem-vindo à programação da Rádio Nacional. Bom dia. Bom, eu sou antropólogo, sou do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu estou na região a convite da UEA para participar desse seminário sobre fronteiras, que está envolvendo também pessoas da Colômbia e do Peru, universitários e alguns indígenas também. E, bom, a minha experiência, eu fiz pesquisa no Alto Solimões, aqui com os índios Ticuna, há muitos anos. Eu cheguei aqui em 1974, fazendo um censo demográfico para a Fundação Nacional do Índio. E nessa altura visitei as comunidades em várias etapas, desde Tabatinga até o Ati-Paraná, município de Fonte Boa. Uma vez até com o apoio direto do Exército, fomos num barco, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Brasília, trabalhando para a FUNAI, e fomos fazendo o censo dentro dessas regiões. Quer dizer, eu conheço a região desde essa época, conheço, de certo modo, bastante do ponto de vista de ter circulado muito em função do censo, conheço as diferentes situações em que vivem os ticunas, situações ecológicas, índios de Beiradão, índios de Alto de Igarapé, comunidades mais isoladas, outras já urbanas ou quase urbanas. Enfim, foi um trabalho muito longo. Eu desenvolvi esse trabalho para realizar o meu mestrado e o meu doutorado em antropologia pela Universidade de Brasília, e terminei isso no ano de 86, mas continuei realizando pesquisas, voltando muito aqui e com a relação muito próxima com eles até o ano de 95, por aí, mais ou menos, né? E além da minha pesquisa, nós colaboramos ativamente na criação do Museu Magda de Benjamin Constant, do Museu Indígena, né? E isso foi uma realização muito importante também, muito importante para os indígenas e para a população de Benjamin Constant e até mesmo do Alto Solimões, porque o museu recebia muita visita de colombianos também, que saíam de Letícia e iam para conhecer lá. Então, foi isso a relação é essa. Depois eu continuei com estudos também em relação a eles, conheço bastante da história ticuna, da organização social, da cultura também, e eu acho que posso ajudar nesse momento que a situação é totalmente diferente da que eu percebi, né? Basta ver que naquela época a unidade mais avançada que existia em termos de educação aqui era um ginásio chamado Marechal Rondon, aqui em Tabatinga. Benjamin não tinha um colégio religioso somente lá, e Letícia também tinha um colégio religioso, mas não havia universidade. Hoje tem 3 universidades, uma em Benjamin Constant, outra aqui, outra em Letícia, e milhares de estudantes também, inclusive muitos indígenas. É um contexto muito novo, muito bonito. Eu fiquei muito emocionado vendo aí os indígenas e os regionais aqui pensando, e eu acho que é isso. O que a gente puder ajudar aí com nossos estudos, com sugestões, com alguma forma de apoio da universidade, também estou à disposição e ansioso por colaborar aí com prefeitura, outros órgãos públicos, secretarias, etc., educação, saúde e tudo mais, né, no que for possível. Certo, essa é um pouco, em resumo, do conhecimento da história, da passagem do Dr. João Pacheco
de Oliveira aqui pela região do Alto Solimões, né? Percebemos em poucas palavras aqui do Dr. João o quanto ele já colaborou e contribuiu conosco aqui na região, com as lideranças indígenas, com os indígenas, enfim. E voltando, está participando desse congresso, né, onde reúne povos indígenas da Tríplice Fronteira. Diante das situações, o senhor já fez uma breve comparação de como antes eram os indígenas aqui, como viviam, e nesse novo contexto de agora. Por que é importante reunir novamente esses povos, essas lideranças, né, professores, doutores, antropólogos, para discutir os povos indígenas nesse século? Eu sou muito otimista em relação às perspectivas. Eu acho que os indígenas têm uma história bonita de progressos, de conseguir coisas importantes. Acho que os ticunas hoje são, na faixa, segundo o IBGE, o levantamento de 2010 do IBGE, são 46 mil no Brasil. Eu acho que no Alto Solimões são um pouco menos, mas eles têm outros municípios do Amazonas. Inclusive tem ticunas até no sul do Brasil, em vários lugares. Pessoas que, de certa maneira, foram por outras razões, estudar, casamento, etc., mas ainda nessa ocasião se dizem indígenas, o que é muito bonito, mostra uma lealdade, um amor deles pela cultura, né? Eu acho que é muito bonito. Mas eu acho que o meu modo de pensar, assim, houve um avanço muito grande em relação a isso. Acho que a própria condição dos indígenas hoje é totalmente diversa, basta ver a presença de indígenas em universidades, a presença de indígenas no mercado de trabalho, gente fazendo vídeo, gente escrevendo livros, enfim. Eu acho que a situação mudou completamente. Eu acho que os ticunas, eles estavam muito isolados, muito marginais à vida dos municípios, e agora eles não estão, eles estão muito relacionados, estão participam da vida política também, tem indígenas vereadores, indígenas pastores, então eu acho que realmente eles são uma força viva para o próprio município. E também a minha visão é que a região toda sofreu um processo de desenvolvimento econômico, de crescimento cultural e tudo mais, bastante apreciável. Houve momentos na década de 90, início do 2000, etc., que a situação foi um pouco de crise, né, de crise econômica, houve também um enfraquecimento grande de Letícia, do turismo, houve muito problema em relação à área com o narcotráfico, etc. Então foi um tempo difícil, né? Tabatinga, em certo momento, era uma área insegura, muito perigosa, né? Eu tenho essa lembrança de algumas visitas aqui de ser perigoso. Mas eu acho que tudo isso mudou e agora eu acho que tem um cenário diferente. E é fundamental, né, professor, reunir justamente essas lideranças, alunos, né, para mostrar e trazer, de certa forma, relembrar como era antes para hoje, o avanço que se adquiriu, claro, e onde pode chegar mais, né? Claro, acho que isso é muito importante. E eu acho que nesse sentido também Tabatinga pode ser um exemplo para outros municípios na faixa de fronteira e até um exemplo para outros municípios de outros países também, né? Desenvolvendo uma política de integração, de incorporação dessas populações, de incorporação deles no crescimento econômico, no crescimento da cidade. Participou do nosso seminário o vice-prefeito, participaram algumas pessoas aí que indicam um pouco a vida política, cultural da cidade. Eu acho que isso é muito importante, porque o seminário não deve ficar só na universidade. É importante que ele pegue a sociedade, mobilize a dar melhores caminhos, né? Afinal, a gente estuda para ajudar a dar algumas soluções melhores para os problemas envolvidos. Ok, eu agradeço então ao professor Dr. João Pacheco de Oliveira, muito obrigado, foi uma honra conversar com o senhor para a Rádio Nacional. Tá bom, obrigado, o prazer é meu e, como eu disse, eu estou à disposição, né? Espero voltar aqui, colaborar outras vezes com a OEA, com os outros organismos e acho que o futuro é longo pela frente e eu acho que com muitas expectativas. Acho que a experiência de Tabatinga é muito importante para o Brasil.
né? É uma de convivência de povos indígenas, de convivência com populações da fronteira, e eu acho que isso é muito rico, né? Temos que aproveitar isso. Muito obrigada, professor.